Pessoal, nessa aula 4, dando continuidade ao tema de rotas, a gente vai tratar especificamente do flapping ou de oscilação de rotas. Lembrando que na aula 2, aula 3, a gente falou sobre aprendizagem e divulgação de rotas, e nessa aula em específico a gente vai falar sobre flapping, que na verdade complementa as duas aulas anteriores. Então, nosso objetivo aqui vai ser analisar sintomas e problemas relacionados a rotas recursivas e flapping de rotas com BGP. Pessoal, como vocês sabem, esse tema é um tema bastante importante, porque todas as vezes que rotas oscilarem ou rotas mudarem com determinada frequência, isso vai causar, obviamente, um impacto no consumo de CPU. Então, quanto mais estável for a rede do ponto de vista de roteamento, menos consumo de CPU a gente vai ter. Lembrando que o aprendizado de prefixos no BGP é alterado em função de atributos e rotas recursivas. Toda vez que houver uma mudança em algum atributo, seja ele um local preference, um ASPath, enfim, toda vez que algum atributo mudar, a gente sabe que vai haver um update no BGP e a frequência desses updates vai afetar a forma como o roteador vai ocupar mais ou menos recursos de CPU. E a outra questão é a questão de rotas recursivas. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas vocês devem se lembrar, rota recursiva é um cenário onde um roteador recebe um determinado prefixo, sendo que para chegar naquele prefixo o next hop é ele próprio. E aí a gente cai numa situação de recursividade. A gente vai falar já já. Na nossa análise, vamos considerar um cenário bem simples, uma topologia similar à que a gente utilizou na aula 3, são dois roteadores, R1 e R2 diretamente conectados entre si. A gente tem uma loopback em cada um, loopback 111.111.111.111 no R1 e a loopback com IP 222 no R2. Se a gente olhar a configuração desses roteadores, a gente vai ver que é uma configuração super simples. Se a gente se atentar especificamente a BGP, a gente vai ver que eles têm uma seção eBGP entre eles, o R1 faz parte do AS1, R2 faz parte do AS2. E a gente tem configurado eBGP multi-hop, usando a loopback como source. Então até aí, nenhum problema, uma configuração padrão. O único detalhe aqui é que nesse cenário não existe um IGP, um protocolo de roteamento dinâmico sendo executado nas duas caixas. E como vocês podem perceber, o neighbor no R1 ele aponta para o endereço de loopback do R2. E como a gente não tem um protocolo dinâmico de roteamento, se faz necessário configurar uma rota estática. Então aqui em R1 vocês veem que tem uma rota estática apontando para loopback de R2, sendo que o next hop é a interface 10.0.0.2 do R2. Então nenhuma novidade, super tranquilo. E a mesma coisa vale para R2. Então R2 ele estabelece adjacência com o neighbor através da loopback, e ele também tem uma rota estática apontando para loopback de R1, usando como next hop o endereço IP da interface Fast Ethernet 0/0 do R1. Ok? Então vamos analisar como essa rede se comportaria. R1 ele vai estabelecer uma seção, uma adjacência com o seu peer BGP R2 através da rota estática. Ok? Como a gente verificou há pouco. Então em R1, se a gente der um show IP route 22222, ele vai mostrar que essa rota é conhecida através de uma configuração estática. Até aí sem novidades. Assim que a adjacência BGP ou assim que a seção eBGP estiver estabelecida em UP, uma rota mais específica para o endereço da loopback do R2 é automaticamente aprendida via BGP. Então, se após o estabelecimento da seção a gente repetir o comando show IP route 22222, a gente vai verificar que
essa rota ela foi apreendida agora por BGP. Se a gente retornar no cenário anterior, mesmo comando, vocês se recordam que a rota tinha sido apreendida por configuração estática. E agora ela passou a ser apreendida pelo BGP. E o mais curioso é que nesse momento a gente vê aqui, olha, que para chegar nessa rede, que é a 2222, a gente vai utilizar como next hop o próprio 2222. E aí a gente vai cair numa situação de recursividade, como a gente falou há pouco. Ok? E a partir do momento que a gente chega numa situação de recursividade, a gente vai perder a conectividade entre R1 e R2. Então, se a gente der o ping, por exemplo, nesse endereço, no 2222, a gente não vai conseguir alcançá-lo. E, obviamente, quando isso ocorrer nesse cenário, a gente vai perder a seção eBGP, porque a gente deixou de alcançar a loopback do router vizinho, que é o endereço utilizado para estabelecimento da seção. Então, nesse momento, nesse cenário, o nosso BGP vai parar de funcionar. Utilizando o comando debug, a gente vê o comportamento do roteamento recursivo. Então, se a gente der um debug IP routing, né, a gente vai verificar aqui, olha, nessa quarta linha aqui em vermelho, exatamente aquilo que a gente comentou, o endereço 2222 sendo alcançável através do 22222. E logo aqui embaixo, nas últimas duas linhas, ele vai mostrar o erro de roteamento. Então ele vai dizer aqui que provavelmente a rede está em loop, porque para chegar na rede 222 eu tenho que mandar para o next hop, que é a própria rede 2222. Okay? Então isso gera um problema de recursividade que obviamente vai afetar o comportamento do BGP. E como é que a gente resolve uma situação como essa? Né? A solução é adicionar uma entrada estática mais específica, 1/32, por exemplo, para o neighbor BGP. Então a gente está em R1, a gente tinha criado aquela rota estática, vocês devem se lembrar, para chegar nessa rede aqui 222, a gente estava apontando para a loopback, para a interface do next hop. Só que não era essa máscara aqui, não era 1/32. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos voltar. Olha só, a máscara configurada era 1/24. Ok? O que a gente está propondo para resolver esse problema é alterar a máscara de rede usando uma entrada mais específica, 1/32. Então, quando a gente der um show IP route, vai mostrar que a mesma rede foi apreendida também via configuração estática, só que agora ela tem a máscara 32. Aí a gente repete o mesmo procedimento no roteador 2, alterando a máscara para uma entrada mais específica, para /32. Ok? Então, os dois lados com as rotas estáticas alteradas para uma entrada mais específica. Ok? A partir do momento que a gente fizer essa configuração, mesmo que o BGP envie eventualmente uma entrada como essa que a gente viu, deixa eu voltar aqui, ó, né? Então, mesmo que ele mandar uma nova entrada para essa rede 2222, como a gente já vai ter uma entrada mais específica para aquela rede, ela vai subscrever esse anúncio feito pelo BGP. Dessa maneira, a gente resolve o problema de recursividade, né? E, como vocês sabem, esse problema de recursividade ele vai trazer um problema de flapping na rede, né? Então, toda vez que essa sessão for fechada, ele vai receber os updates e logo na sequência a rede vai entrar em recursividade e vai entrar em cenário de flapping. Okay? Isso causa, obviamente, instabilidade em toda a rede. Então, os prefixos, por exemplo, que forem aprendidos entre R1 e R2, ora eles vão ser propagados para os outros neighbors. Quando a rede entrar em situação de recursividade, né, quando entrar a recursividade entre R1 e R2, ele vai deixar de propagar esses prefixos para os outros elementos da rede. E aí a gente vai ter um cenário de flapping. Ok? E aí tem um linkzinho com mais detalhes, com um pouco mais de teoria, caso vocês achem interessante.